Muito bem, meus amigos, sextou e vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões. Hoje tá calor, né? Hoje tá bom de tomar um tereré aqui, né? Não estão tomando um tereré. E lembrando para você que você pode, né, participar do nosso canal, clicando aí no joinha, dando like no nosso vídeo aí, se inscrevendo também, é muito importante, né? Comentando, eu vi que tem muita gente de fora comentando, os que comentam a maioria são de fora, né? Poucos aqui é da região, mas é isso, né? Se você clicar, se você comentar, o YouTube vai considerar o vídeo relevante e vai passar para mais pessoas, né? Tá certo que de vez em quando entram os petistas aí xingando, né? Criticando, e as críticas deles são assim, né? Eles partem para ofensa e enquanto falam que os seus adversários é que são, né, os que falam e agem com ódio, né? Na verdade são sempre eles. Mas, né, de qualquer forma são comentários e isso também dá engajamento, né? Então pode comentar, pode criticar, pode fazer o que se quiser. Ainda mais você, né? Você que já está conosco aqui, né? Já há quase um ano. No dia 29 de novembro, né? Nós faremos um ano aqui, né? De canal Fatos, Informações e Opiniões. Tererezinho, né? E você pode participar aqui também, se você estiver promovendo um evento aí no seu bairro, na sua comunidade, estiver promovendo um evento beneficente, manda para nós aqui, né? Lá no Maimi, por exemplo, a igreja Nossa Senhora de Aparecida está precisando de uma pintura nova. E a comunidade lá está se reunindo, né? Está promovendo uma rifa para que possa angariar fundos, né? Para arrecadar dinheiro para comprar, né, a tinta para a pintura da igreja Nossa Senhora de Aparecida lá no Maemi. Você vai concorrer, através dos números da rifa, né, a 3 tapetes de crochê, um suporte de bebidas. E a rifa você pode conseguir os números ali com a Rose, né, através do telefone 67998 61 3651 998 61 3651. Por que eu sempre coloco 67, né? Porque às vezes o pessoal de fora acaba adquirindo as rifas, a gente tem que saber o código do estado, que é o código aqui de Mato Grosso do Sul, 67998613651, tá bom? Você vai concorrer a 3 tapetes de crochê e um suporte de bebidas. Você está vendo o número aí na tela e está vendo também os tapetes e o suporte de bebidas, né? Para você que vai ajudar a igreja Nossa Senhora Aparecida lá no Maemi. Vamos começando com as informações então. E o bravateiro do Lula continua, né, com suas bravatas, usando os ataques ao Trump para tentar se promover, porque a assessoria de imprensa dele, isso aí você pode dizer que são todos da velha mídia aí, né? Os jornalistas lulopetistas, né? Os da extrema imprensa comunista, que defendem esse governo aí, junto com a assessoria, que são todos eles da velha mídia, desse consórcio aí. Eles estão defendendo que esse peitaço do Lula, né, que é um peitaço de faz de conta do Lula ao Trump, está rendendo bons frutos ao presidente Lula e por isso ele tem ganhado fôlego aí na sua aprovação que estava lá embaixo, né? Então, mancomunado com o pessoal da velha mídia para dizer que ele está bem, esses confrontamentos aí, né, dizem que ele está muito bem, e não está, a gente sabe que não está, né? De novo, igual a eleição passada, começaram as mentiraiadas por parte da imprensa e por parte dos institutos de pesquisa. Começaram tudo de novo, né? Vamos ver se eles vão ter o mesmo resultado da eleição passada, que na mentira e na base da justiça eleitoral detonando os adversários de quem hoje está no poder, eles conseguiram chegar lá, né? Mas o Lula, né, falando de suas bravatas, voltando a ele, falou um monte de bobagem, né? Condenando a ação dos Estados Unidos na Venezuela, dizendo que o povo é dono do seu destino, mas quando ele tem que meter o bedelho lá, né, para defender a Venezuela, para defender o tirano, né, ele vai lá e interfere, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na noite de ontem de um congresso do PCdoB em Brasília. Na ocasião, o petista condenou a atuação dos Estados Unidos na região próxima à Venezuela. Para ele, nenhum líder estrangeiro tem o direito de interferir no cenário político de outro país. É aquela coisa, né? A interferência seletiva. Quando é a favor deles, quando é para partir para cima do povo que não quer mais o tirano no poder, aí ele interfere, né? E interfere a favor do tirano e não a favor do povo.
E Lula é um aliado antigo do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e de seu antecessor Hugo Chávez, a quem elogiou durante o discurso no evento dos comunistas, né? Ao lado da ministra Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia, Lula discursou no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. O evento reuniu nomes do alto escalão do governo, líderes partidários e representantes dos partidos comunistas da China e de Cuba. Lula também rejeitou comparações entre o Brasil e a Venezuela. Segundo ele, a direita usa o chavismo como ameaça para atacar seus adversários políticos aqui no Brasil. Mas não é preciso nem usar, né? O método é o mesmo, visto que está acontecendo aqui no Brasil, né? STF já está comandando as ações, inclusive mais até que o presidente. O Brasil nunca vai ser a Venezuela, segundo Lula, e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Ah, meu Deus do céu, os discursos. E tem gente que gosta disso aí, rapaz. Tem gente que cai nessas conversas idiota desse maluco aí, né? E defendeu Cuba, né? Defendeu Venezuela. A declaração veio em meio a uma crise diplomática. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter autorizado a CIA a conduzir ações secretas dentro do território venezuelano. O objetivo seria remover o ditador Nicolás Maduro do poder. Como resultado, a Venezuela levou o caso ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. O regime denunciou ataques a embarcações próximas à costa e pediu uma declaração formal em defesa da sua soberania, né? Washington justificou as ações como parte de uma operação contra o narcotráfico. Em Caracas, Maduro disse que nunca um governo havia admitido publicamente ordens à CIA para matar, derrubar e destruir nações. Durante o congresso do PCdoB, o Lula também relembrou o período de 2002 a 2010, que definiu como o melhor momento político da América do Sul. Ele citou líderes e ditadores de esquerda da época como Hugo Chávez. Foi onde começou a derrocada do continente sul-americano, né? Entre os presentes do evento estavam ministros como Gleisi Hoffmann, Sidônio Palmeira, Alexandre Silveira, Volney Queiroz e João Campos. Também participaram Edinho Silva, Renata Abreu e diversos parlamentares de partidos aliados. Luciana Santos, presidente do PCdoB, criticou o que chamou de clima de guerra no Caribe e acusou os Estados Unidos de agirem como donos do mundo. Tem que deixar eles dominarem, tem que deixar esses comunistinhas aqui da América do Sul dominarem, né? Incrível. E atropelar o povo, fazer o povo passar fome, dominar, ameaçar, atropelar, matar quem é contra o regime comunista, né? É isso que eles querem. Só que o Lula vai ter que começar a parar com essas bravatas, cedo ou tarde, né? O ex-chefe de inteligência militar de Hugo Chávez, essa informação chegou no final da tarde, aqui no começo da noite, né? O ex-chefe de inteligência militar Hugo Chávez, ex-ditador da Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, afirmou em depoimento ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que o regime chavista financiou por mais de 15 anos partidos e líderes de esquerda na América Latina e Europa com recursos da petroleira estatal PDVSA, né? A PDVSA, né? Como é chamado lá na Venezuela. Segundo informações, a petrolífera venezuelana, né? E segundo informações que passou o El Pollo Carvajal, o petista Lula seria um desses financiados. Novidade nenhuma, né? E o deputado Nicolas Ferreira soltou o verbo no X ao comentar o fato. Carvajal prometeu entregar documentos de interesses inéditos ao Departamento de Justiça e à DEA, com foco nas redes internacionais de financiamento do chavismo. Segundo suas declarações, a petrolífera estatal a venezuelana, né, era o principal veículo para canalizar fundos para campanhas políticas, veículos de comunicação, afiliados e projetos ideológicos no exterior. Entre os beneficiários mencionados por Carvajal estão líderes e partidos proeminentes: Néstor Kirchner, na Argentina; Evo Morales, na Bolívia; Luiz Inácio Lula da Silva, no Brasil; Fernando Lugo, no Paraguai; Ollanta Humala, no Peru; Manuel Zelaya, em Honduras; Gustavo Petro, na Colômbia; o Movimento 5 Estrelas, na Itália; e o Podemos, na Espanha, segundo reporta o portal Infobae. Não é novidade para ninguém, mas é uma oportunidade de uma vez por todas de punir o Foro de São Paulo. É a grande chance, né? Sempre foi financiado, né? Todo mundo sabia disso, todo mundo sabe disso, mas não podia falar, não pode falar, porque é teoria da conspiração. Tá aí a teoria da conspiração, né? O Carvajal, e ele vai falar mais, hein?
ele vai falar mais. Pode se preparar que vem mais coisa aí e vem mais chumbo grosso para essa turma, para esses comunistas que acham que não vai dar em nada para eles. Mas vai acabar sobrando sim. Vamos falar dos nossos anunciantes, dos nossos parceiros comerciais. Vamos falar então da Coop Home Office, a Coop Construtora que vem aí para Ponta Porã com um projeto moderno, interessantíssimo, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã, no prédio da Coop Incorporadora e Construtora, que fica localizado ali na rua Deputado Arão Moreira, no quarteirão, entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. E ali está o prédio, com mais de 3 anos e 9 meses de obras ininterruptas. E você pode conhecer esse prédio, visitando o nosso plantão de vendas, que fica localizado ali, justamente ali no prédio que está em conclusão, na frente ali, está o plantão de vendas. Você vai se dirigir ao nosso plantão de vendas pela rua Deputado Arão Moreira, entrando no prédio do supermercado Bom Gosto. Ali no térreo, antes de você ir para o segundo andar, você já vai avistar a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E lá você vai estar sendo recebido pelos excelentes funcionários do nosso plantão de vendas ali na Coop Home Office. Eles vão recepcioná-los da melhor forma possível, vão mostrar para você todo o projeto, a planta do projeto, vão mostrar a maquete, o funcionamento de como vai ser, e vai mostrar para você como é muito viável o sonho de conquistar um apartamento ali. Apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. Então é a Coop Home Office que veio para Ponta Porã, para deixar a cidade, a nossa princesinha dos Ervais, mais bonita e mais moderna. E você sabe onde está localizado o Sabor dos Encontros? Está ali, na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José, o Bob's Ponta Porã. O Bob's que veio para ficar aqui nessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro. O Bob's é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Nessa trajetória de 70 anos, dá experiência e solidez ao Bob's, para ousar e inovar. E é claro que os moradores da fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, o bobs.com.br, e assim você vai acessar ali, vai rolar a página para baixo um pouquinho e vai encontrar o link. Faça o seu cadastro. Ali você vai preencher, com os seus dados, os seus nomes ali, e todas as demais informações, e através do preenchimento desse cadastro, você vai gerar cupons promocionais, e através dos cupons você pode participar das promoções, por exemplo, com 10% de desconto ali no Bob's Fan, com o trio Chicken Filé ou o trio Bacon de Responsa. E além de, no resgate do cupom, você participar do Leve Mais por Menos, você participar você pagar apenas R$ 28,90 através do resgate do cupom no Bob's Classic com molho Classic ou o Bob's Salad com maionese verde. E pode também ter acesso aí, com o resgate do cupom do trio Big Bob mais o Sandwich por apenas R$ 36,90. E é claro, você vai ter aí todos os acessos, de café da manhã, de saladas, de sobremesas, Você, por exemplo, na sobremesa ali, você vai ter várias opções, Vai ter o milkshake festa de granulados, o milkshake caramelo, o Bob's Max caramelo, o milkshake caramelo café, o colherudo shake morango, o colherudo Max morango, o colherudo shake nuts, o colherudo Max nuts, o milkshake de paçoca,
o milkshake crocante, milkshake de morango e o milk café shake, além dos vários sanduíches, né, e acompanhamentos que você vai ter também. Sanduíches, por exemplo, você tem aí vários, né? Por exemplo, o Bob's Colossal 2.0, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, o Baconzudo Chicken Crispy, o Bob's Bacon de responsa, você vai ter também o Cheddar australiano, o Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé, o Chicken Bacon de responsa, o Bob's Costela, o Crispy Bacon e o Bob's Costela 2 queijos e bacon, né? Então é muita coisa que você vai ter acesso, são muitas delícias ali no Bob's Ponta Porã. Mais uma vez, você sabe onde fica o Sabor dos Encontros, fica ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã, o Sabor dos Encontros é ali o endereço, né? E é o Bob's que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para fazer a alegria dos pontaporanenses e pedrojuaninos. Seguindo com as informações, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fez uma estranha manifestação, né, após a reunião com o governo Trump. Na verdade, eles tomaram na cabeça mesmo, né? Estavam cantando vitória, dizendo que a química caiu na armadilha do Trump, né? Que a química entre o Lula e o Trump estava um espetáculo, que o Lula cantou dizendo que tinha um camisa 10, né? O camisa 10 lá mostrou que não é do time dele, né? Ele pensou, né? Tentou ganhar alguma coisa ali, mas não ganhou, né? O camisa 10 lá é o 10 sim, mas é da oposição e tá dando um baile e tá dando um show de bola nessa turminha do Lula aí, né? E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, classificou como muito construtiva a reunião que manteve com o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, na Casa Branca. E eu disse para você que ele ia dizer isso, né, que a reunião foi muito produtiva. Na foto oficial, nem a mão o Marco Rubio passou para ele para cumprimentar, só para ter uma ideia, né? Em coletiva concedida após a reunião, Vieira estranhamente evitou entrar em detalhes sobre as negociações, mas destacou que a conversa foi focada em aspectos práticos relacionados à taxação de produtos brasileiros, que por acaso foi mantida, né? Segundo o chanceler, o diálogo sinaliza uma tentativa de destravar a agenda comercial entre os dois países, que está paralisada desde agosto, quando os Estados Unidos elevaram as tarifas em até 50% sobre setores agrícolas e industriais. Porém, logo após a reunião, Rubio fez uma publicação enigmática. Esta é a outra grande vitória para o presidente Donald Trump. Graças à sua liderança, os Estados Unidos impediram um aumento massivo de impostos da ONU sobre os consumidores americanos, que teria financiado projetos climáticos progressistas. Nosso país continuará liderando o caminho e colocando os Estados Unidos em primeiro lugar. Será que foi um recado para o Lula, né? A verdade é que eles saíram com a cauda, para não falar outra coisa, entre as pernas, né? Porque realmente foi feio, né? E eles caíram na armadilha, a imprensa assessora dele aí, todos desse governo aí, todos comemoraram, nossa, como fizeram comentários, né? Dizendo que a situação aí, que o Eduardo Bolsonaro estava largado lá, que Paulo Figueiredo ninguém mais ouvia, enfim, né? Aí a coisa não tá boa não. E a gente já sabia que ia ser assim, né? O que a imprensa e a velha imprensa diz hoje é tudo mentira, infelizmente é assim, e ninguém mais acredita também, né? E o ministro das Relações Exteriores do Brasil, ele teve uma reunião de 1h e 10 minutos ontem mesmo na Casa Branca em Washington, né? E foi recebido pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, né? E só para voltar a falar dessa publicação enigmática aí, né? Que parece ter sido um recado para o Lula, né? A reunião não foi boa, nem um pouquinho boa para o governo, que tentou dizer que estava, né? Tendo uma química perfeita, né, com o governo dos Estados Unidos. Já que nós falamos do laranjão, né, o Donald Trump, parece que vai chover aqui, né, tá anunciando aí trovoadas, né, o Trump está reapresentando o processo bilionário contra o The New York Times. O presidente dos Estados Unidos acusa o jornal de prejudicar sua imagem e sua candidatura, né, e fez, né, assim como faz a Globo aqui no Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou nesta quinta-feira, ontem, portanto, uma nova ação de difamação contra o The New York Times e alguns de seus repórteres. O processo acusa o jornal de comprometer sua reputação empresarial e de interferir em sua campanha presidencial de 2024.
Em setembro, o juiz federal Stephen Merriday, da Flórida, rejeitou a versão anterior da ação, de 85 páginas, por considerá-la, excessivamente detalhada e pouco direta. Ele permitiu que a defesa representasse a queixa desde que não ultrapasse 40 páginas. A equipe de Trump seguiu as orientações e protocolou a petição revisada. A nova ação mantém o pedido de indenização de 15 bilhões de dólares, aproximadamente 81 bilhões e 500 mil reais. O processo sustenta que 2 artigos publicados pelo jornal teriam prejudicado a imagem de Trump como empresário e apresentador do reality show O Aprendiz. E os textos foram assinados por Susan Craig, Russ Bittner e Peter Baker. Além disso, a ação inclui a editora Penguin Random House, responsável pela publicação de um livro escrito por Craig e Bittner sobre Trump. A obra em questão, Lucky Loser, How Donald Trump, e traduzindo para você, perdedor sortudo, como Donald Trump torrou a fortuna do pai e criou a ilusão de sucesso. Isso porque ele é milionário, é um empresário bem sucedido e ele deve ter torrado o dinheiro do pai dele. O caso integra um conjunto de processos movidos por Trump contra grandes veículos de comunicação. A CBS News e a ABC News, por exemplo, chegaram a acordos financeiros de 16 milhões de dólares, cerca de 86 milhões e 900 mil reais, cada um, para encerrar as disputas com o ex-presidente. O Trump também acionou o The New York Times em 2021 por reportagens sobre a sua situação financeira. A ação foi rejeitada e gerou ao presidente norte-americano a obrigação de arcar com os custos legais do jornal. Em 2020, a campanha de reeleição do republicano já havia movido processo contra o jornal por um artigo de opinião que igualmente não prosperou. Em nota, a equipe jurídica de Trump afirmou que o ex-presidente continua responsabilizando a imprensa por suas publicações. O The New York Times reforçou que considera a ação sem mérito e classificou a iniciativa como uma tentativa de pressionar o jornalismo independente. E na verdade não tem nada de jornalismo independente, é um jornalismo com viés de esquerda, ideológico, e que parte para cima de opositores da sua ideologia. É o que acontece aqui no Brasil com a Globo e com a grande mídia. Eles são petistas, são esquerdistas e se sentem a obrigação de atacar quem é de direita. E por isso, acabou criando um novo grupo de jornalistas, aqueles independentes que passaram a defender a direita. Porque não dá para ficar aguentando só essa turma da esquerda falando bobagem aí, com esse cérebro lavado, e jogando um monte de besteira, desinformação e mentiras no ar que eles querem que passe como verdade. Há muito tempo eles vêm fazendo isso, e chegou o momento de parar. Infelizmente eles hoje na mídia são maioria, mas no povo não são não. No povo não são maioria. Tanto é que Globo, Folha de São Paulo não vende mais jornal impresso, porque acabou. Virou digital. Mentira. O acesso é pouco, a assinatura é mínima, a Globo despencou em número de assinantes, tudo por causa das mentiras que propagam. E fica acusando os outros de mentira, Então é a mesma coisa que acontece lá nos Estados Unidos. E aí eles falam, estão tentando calar a imprensa. Mentira, estão tentando calar um grupo de esquerda que combate alguém de direita. Um governo de direita, no caso aí, o Donald Trump, que ainda nem era presidente na época, as matérias foram feitas durante a campanha eleitoral para prejudicar a imagem do então candidato Donald Trump. E vamos falar do agro, Vamos falar do agronegócio, porque o agronegócio é o setor motor da economia brasileira, não tenha dúvida nenhuma disso. Inclusive os esquerdistas, petistas que acham que o agro não gera renda, O agronegócio é o grande motor da economia brasileira. Eu não falo que é um dos grandes, não. É o maior motor da economia brasileira. As atividades do setor impulsionam o produto interno bruto, PIB, e a soja é o principal combustível a movimentar essa engrenagem. Cerca de 6% do PIB dependem da soja para existir, segundo estimativas da Universidade de São Paulo, a USP. A riqueza gerada pelo grão deve crescer 11,3% ao longo de 2025. Ao todo, o setor criará 780 bilhões de dólares neste ano. O cálculo leva em conta as atividades relacionadas ao cultivo na roça, quanto às indústrias para as quais os grãos são matéria-prima e as cadeias de serviços envolvidas nos processos que não se limitam apenas ao campo. São números do Centro de Estudos Avançados em Economia, o CPEA, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, o campus de referência da USP para o agronegócio.
A USP divide a riqueza gerada por essa cadeia produtiva em 4 segmentos e o mais rico deles recebe o nome de agroserviços, concentra 58% do total e responde por atividades como transporte, armazenagem, comercialização e financiamento. A produção no campo fica com menos 24%, é a segunda posição. O terceiro lugar é da agroindústria, 13%, que produz óleos, ações, lubrificantes, combustíveis e matérias-primas. Em quarto lugar, aparecem os insumos, fertilizantes, defensivos e equipamentos que, embora respondam pela menor porção da riqueza, são vitais para o PIB da soja existir. Ou seja, né, o PIB da soja cresce 11%. O grão lidera a geração de riqueza do agro brasileiro. Né? E eu vou falar sempre, porque é a verdade. O agronegócio não é um dos grandes motores da economia brasileira. O agronegócio é o principal motor do agronegócio da economia brasileira. É o que mantém a economia brasileira. Se não fosse o agronegócio, esse país já tinha falido. E esse governo está lutando contra os produtores rurais há muito tempo. Estão ferrando os produtores rurais, os pecuaristas de todos os lados, os produtores de soja, né? de arroz. Enfim, o produtor, né? Quem produz, está sendo perseguido por esse governo há muito tempo, desde que eles assumiram. E eles deixaram claro que iam fazer isso. E o agro é simplesmente o principal motor da economia brasileira. Tem gente aí, eu gosto muito de citar a eleição do ano passado, quando eu encontrei um cidadão aí, que disse que lá dentro, na feira municipal ali, né? Na feira do município ali, que lá não tinha nada do agro. Não tinha nada do agro. A cadeira que ele estava sentado é de madeira, não veio da cidade. A comida que ele estava comendo não veio da cidade, produzido no campo. Arroz, feijão, o hambúrguer, né? E ele disse que não tinha nada do agro lá. Então tem gente que acha que o pão brota na padaria, aparece lá do nada na padaria, que o leite vai para os freezers ali dos supermercados sozinho, chega lá e pronto, está ensacado e está ali. É impressionante, né? Como é que tem gente que pensa dessa forma. É impressionante, mas o agronegócio está aí para mostrar e provar o contrário. Além de gerar muito emprego, é o grande motor da economia brasileira, sim senhor. E falar em grande motor da economia brasileira, vamos falar da Solo Forte, né? A Solo Forte, que tem profissionais experientes dedicados, é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, com seus grandes profissionais, uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Os profissionais da Solo Forte e a Solo Forte trabalham sempre colaborando estreitamente com grandes e pequenos produtores rurais, né, aqui em Ponta Porã e em toda a região de fronteira, e eles utilizam de decisões fundamentadas em dados para aumentar a produtividade e assim alcançar excelentes resultados juntos. E as equipes da Solo Forte estão constantemente presentes no campo. E isso garante aquele acompanhamento muito de perto, né? Bem próximo e bem personalizado de cada lavoura. E uma das preocupações da Solo Forte é com a segurança, né, das operações agrícolas. E por isso, a Solo Forte e os seus profissionais implementam práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas. E isso diminui os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. E é claro que a Solo Forte trabalha sempre com o que há de melhor e mais moderno. Por isso, são sempre utilizadas tecnologias avançadas e práticas inovadoras para aumentar a produtividade das lavouras, e isso garante colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. É a Solo Forte trabalhando sempre com o grande e pequeno produtor rural em Ponta Porã e toda a região de fronteira. E você já garantiu a vaga do seu filho na Escola Magsul? Tem desconto especial de 40% na matrícula aí e na rematrícula, né? Então é bom você garantir a vaga do seu filho na Escola Magsul e oferecer a ele, seu filho, uma educação de qualidade, do maternal ao ensino médio, em um ambiente acolhedor e com profissionais dedicados ao aprendizado e ao desenvolvimento de cada aluno. Mas atenção, o desconto é válido somente até o dia 31 de outubro, então não deixe para depois. Invista no futuro do seu filho hoje mesmo. Entre em contato aí com o Magsul através do telefone 67
98478-1793, 67-98478-1793, matrículas e rematrículas abertas da Escola Magsul, 40% até, na matrícula, né, até o dia 31 de outubro. E também, né, lá no Magsul tem a Magbolsa Escola Magsul 2025, e você não pode perder a chance de conquistar a sua bolsa de estudos. As bolsas disponíveis são 4 bolsas de 25%, 2 bolsas de 50%, uma bolsa de 90%. A prova presencial será no dia 29 de novembro, às 8 horas, no prédio sede da Escola Magsul, ali na Avenida Presidente Vargas, do quarteirão da Rua Calógeras e a Rua General Osório. E você também pode se inscrever pelo site www.magsul.edu.br. E ali você pode também consultar o edital e as regras, além das condições. E assim você vai garantir a sua oportunidade e vai fazer parte da Escola Magsul. Seguindo com as informações, então, o STF, né, como sempre, esculhambando tudo, né? Os advogados de Felipe Macedo Gomes, dirigente da Amar Brasil Clube de Benefícios, ABCB, enviaram um ofício ao presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, hoje, informando que ele não vai comparecer para prestar depoimento na segunda-feira. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu um habeas corpus que torna opcional o comparecimento de Gomes, e o dirigente decidiu não ir. Eles estão esculhambando com o trabalho da CPMI. Estão arrebentando, eles querem arrebentar com o trabalho da CPMI, né? Aí depois diz que não defendem porcarias, né? Insta-se a dizer por oportuno que o não comparecimento do peticionário não representa desrespeito ao trabalho desenvolvido por essa CPMI, mas tão somente porque até o momento não dispõe do conhecimento do conjunto de elementos informativos coletados em relação aos fatos investigados no bojo da petição 14.029, sob relatoria do eminente ministro André Mendonça, aliás, idêntico aos tratados em sede dessa comissão parlamentar mista de inquérito, segundo diz o ofício. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso aprovou a convocação de Gomes no dia 26 de agosto e a oitiva foi marcada para esta segunda-feira, ou a próxima segunda-feira, assim como a de Tônia Galete, ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social. Agora só a de Tônia está prevista. A ABCB é uma das entidades investigadas pela Polícia Federal por suposta realização de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões. Recorrentemente, o presidente da CPMI do INSS critica o Supremo Tribunal Federal por interferências no trabalho investigativo e na autonomia da comissão com a concessão de habeas corpus. Disse o relator, né? Se nós continuarmos com o judiciário invadindo as nossas competências, como tem feito nos habeas corpus, permitindo que as pessoas não venham depor, e com as questões de nós fazermos uma prisão dentro da CPMI, com uma testemunha que está flagrantemente mentindo, e a Procuradoria-Geral da República pedir arquivamento, então qual é o sentido de ter CPMI? Qual é o sentido de a gente continuar investigando aqui? Foi o que disse o parlamentar no mês passado. E acrescentou: eu defendo com clareza que essa CPMI tem que deixar claro que nós é quem temos que reagir. Agora, o mais importante, essa é uma CPMI autônoma, é uma investigação do parlamento, é uma investigação que está dentro da Constituição. Nós não vamos abrir mão de dizer quem é testemunha e quem é investigado. Só que o STF está interferindo, né? Está interferindo. E concedeu o habeas corpus e está esculachando o trabalho da CPMI, né? Simplesmente esculachando o trabalho da CPMI e atrapalhando, né, os trabalhos da CPMI. O relator, né, Carlos Viana, do Podemos, ele é o presidente, né, ele é o presidente da CPMI do INSS, ele reclamou bastante, mas o fato é que o STF está atropelando o Senado, e parece que vai ficar por isso mesmo. Já que nós falamos de STF, parece que o clima pesou por lá, né? Na última quarta-feira, o ministro Luiz Fux deixou o plenário do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira, enquanto o ministro Gilmar Mendes fazia duras críticas à Operação Lava Jato. A saída ocorreu após uma discussão entre os dois magistrados durante o intervalo da sessão em Brasília. A discussão começou por volta das 16 horas, quando Gilmar questionou Fux de forma irônica sobre a suspensão de um julgamento na primeira turma relacionado a Sérgio Moro. O ex-juiz tenta reverter a decisão que o tornou réu por calúnia contra o próprio Gilmar, em processo que já tinha placar de 4-0 contra Moro.
Vê se consegue fazer um tratamento de terapia para se livrar da Lava Jato, disse Gilmar a Fux durante a conversa nos bastidores. Fux respondeu que havia pedido vista do caso de Moro para analisá-lo com mais atenção e manifestou descontentamento com Gilmar, afirmando que o colega falava mal dele em diversos ambientes. O embate continuou no plenário durante o julgamento sobre valores obtidos em condenações em ações públicas da Justiça do Trabalho, e o Gilmar aproveitou para criticar a Lava Jato no momento em que Fux se retirou do recinto, não retornando mais à sessão. E em seu voto, que durou quase 50 minutos, Gilmar declarou: o principal exemplo de desvio flagrantemente ilegal de recursos que deveria servir à recomposição de danos de atos ilícitos é sem dúvida o que se observou no âmbito da tal Operação Lava Jato, em que foram verificadas até mesmo tentativa de apropriação de verbas bilionários com criação de fundos que seriam administrados pelos procuradores de Curitiba. E prosseguiu dizendo que o Brasil produziu presidente nesse período de Lava Jato e é uma singularidade brasileira, uma jabuticaba, né? Um tipo de combatente, se referindo ao ministro Zanin, né? Falando ao ministro Zanin, se referindo a Fux. E o Gilmar também mencionou a entrega de provas em saco de supermercado e classificou a gestão do ex-chefe da Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot, como triste, como de memória triste. Um ministro do Supremo que falou sobre condição de anonimato interpretou a saída de Fux como repúdio às declarações de Gilmar. O clima na corte permaneceu tenso na quinta-feira. Gilmar ainda criticou a atuação de Fux na primeira turma, afirmando que o colega impôs aos colegas da primeira turma um voto de 12 horas que não fazia o menor sentido. Para eles não faz o menor sentido ser contrário a eles, né? Eles querem que a mentira deles prevaleça e quem discordar, né, está cometendo atos sem sentido. É esse o pensamento desse povo aí, né? E aqui pelo Mato Grosso do Sul, a informação que surgiu é que o deputado estadual Pedrocian Neto utilizou a rede social para informar que passou por uma cirurgia ontem para a retirada da tireoide. O deputado explicou que durante o exame foram detectados 2 pequenos nódulos e a equipe médica optou pela retirada da tireoide. Pedrocian ressalta que o carcinoma de tireoide é uma condição genética da família, onde já são 9 casos conhecidos, todos com evolução positiva e cura completa. Na próxima semana, retorno normalmente às atividades do mandato e sigo fazendo o que mais amo, lutar pelas causas em que acredito e pelo nosso Mato Grosso do Sul. Agradeço de coração a todos os amigos e amigas pelas orações, mensagens e pela energia positiva. Tenho muita fé em Deus e plena confiança na equipe médica que me acompanha. Foi o que declarou o deputado, afirmando que a cirurgia foi um sucesso. Então, boa recuperação aí ao deputado. Vamos falar de mais um parceiro comercial, vamos falar da Futura Soluções Agrícolas, né? Futura Soluções Agrícolas, que é a representante, é o distribuidor oficial da Eurofield aqui no Mato Grosso do Sul, né? E que surgiu com a missão de ser o parceiro estratégico do produtor rural e investidor na região de fronteira de Ponta Porã e seus arredores, oferecendo soluções agrícolas inovadoras, máquinas e implementos de alta performance e oportunidade em imóveis rurais que impulsionam o crescimento e a rentabilidade. Tudo com atendimento consultivo e personalizado que transforma desafios em resultados. E teve a visão de ser a referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários rurais na região fronteiriça de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul e Pedro Juan Cabalheiro, departamento de Lamambai. E suas redondezas, consolidando a atuação aqui no estado de Mato Grosso do Sul, expandindo para toda a região centro-oeste e a longo prazo se tornando um nome reconhecido e essencial para o agronegócio do Brasil e do Paraguai. Lembrando para você que a Futura já está em território paraguaio, tanto aqui no departamento vizinho, né, departamento de Lamambai, departamento de Concepción, Chaco Paraguaio e outros departamentos, né, outras localidades aí. A Futura Soluções Agrícolas já está dentro do território paraguaio, né, trabalhando, levando, né, conhecimento e modernidade para o Paraguai, né, um país muito promissor. E a Baturité Conveniência também está conosco. A Baturité fica ali na Baltazar Saldanha, na rua Baltazar Saldanha, em frente a Gessu, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ali você vai tomar aquela cervejinha, reunir com os amigos, com família. O Carlinhos Dalzac está recebendo todo mundo lá, né? Está fazendo uma boa recepção para todos lá. Se você não quiser tomar uma gelada, você pode tomar uma dose de uísque, pode tomar ali um bom vinho. Tem também aquela cachaçinha de Minas, né? Fantástica cachaçinha de Minas,
Quem gosta de cachaça sabe que as cachaças mineiras são uma das melhores do Brasil, ali você tem de vários sabores, mas o Carlinhos garante que as que mais saem são as raizadas e as puras, né? Daquela seladinha, dose única. Para você que não é chegado em bebida alcoólica, para você que não gosta de bebida alcoólica e para criançada, né? Você tem aí as opções de várias marcas de sucos e refrigerantes, além de doces e salgados. E para você que gosta de levar a família de vez em quando para saborear um suculento espetinho, um saboroso espetinho, é lá na Baturité Conveniência que você vai achar, né? O Adriano está preparando ali de segunda a sábado sempre aquele espetinho suculento e saboroso lá na Baturité Conveniências. E para você que não gosta de enfrentar grandes filas dos grandes supermercados, você pode ir lá na Conveniência Baturité, porque é uma conveniência bastante sortida e você vai achar lá com certeza o que você precisa. Vamos lá falar de Campeonato Brasileiro, porque ontem brasileiro, né? Porque ontem nós tivemos, tem que ser sempre o I, né? Campeonato Brasileiro, essa mania da gente falar errado o português não é boa, né? Então, nós tivemos ontem o encerramento da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio ganhou do São Paulo por 2-0. O Grêmio agora vai a 36 pontos, é o 11º colocado. O Fluminense ganhou do Juventude por 1-0 com um gol no último minuto, né? No último minuto, dos acréscimos já. E o Vitória ganhou do Bahia por 2-1. Dá uma respirada, mas continua na zona do rebaixamento, 17º com Vitória com 28 pontos, 3 pontos a menos que o Santos, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Eu acredito que a zona do rebaixamento não vai mudar mais. Eu acho que Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport vão cair, né? O único que tem aí possibilidade de escapar é o Vitória, mas eu acho que mesmo assim não vai conseguir escapar. A próxima rodada, já no final de semana, nós teremos aí na Neoquímica Arena, Corinthians e Atlético Mineiro às 17h30. Às 20 horas no Mineirão tem Cruzeiro e Fortaleza. Domingo no Maracanã, 15 horas tem Flamengo e Palmeiras, jogaço, líder e vice-líder. No Maião, o Mirassol recebe o São Paulo, 17h30. Ainda no domingo, no Beira-Rio, o Internacional joga contra o Sport. No Castelão, 17h30, tem Ceará e Botafogo. Na Fonte Nova, tem Bahia e Grêmio, 19h30. Na segunda-feira, o Juventude em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, joga contra o Bragantino. O Vasco joga também na segunda, às 18h30, com o Fluminense, clássico, né? No Maracanã, Vasco e Fluminense. E na Vila Belmiro tem Santos e Vitória, dois times que estão lutando aí contra o rebaixamento. O Santos é o primeiro fora da zona do rebaixamento e o Vitória é o primeiro dentro da zona do rebaixamento, né? Aqui por Ponta Porã nós teremos a rodada 16avos de final da Taça Cidade de Futebol Suíço, né? Lá no Campo do Vicente, nós teremos a partir das 8h30 da manhã todos os jogos, todas as sedes às 8h30 da manhã com 15 minutos de tolerância. Se estiver chovendo e não estiver chovendo torrencialmente, os times têm que ir para o campo, hein? Tem que ir para o campo, porque é só o árbitro que vai considerar o local da partida, a praça esportiva, como apta ou não para a prática do futebol. Se o árbitro chegar lá e falar, podem jogar, e o time não estiver lá, vai acabar levando o WO. Então o médico, a comissão organizadora recomenda, né, que todos os integrantes da equipe têm que estar lá, né, porque é só o árbitro que pode considerar o local apto ou não, né, se tem ou não condições de jogo. Campo do Vicente, lá no Jardim Planalto, 8h30 da manhã, Spartacus e Sport 10. No segundo jogo, Floresta FC contra o Sport Alicate. O Puma joga contra o Itamaratiense Futebol Clube. O Sport VP joga contra o América. E lá no campo suplementar do Estádio Moreira tem Los Magos FC contra a RP Sementes. O Sport CAF joga contra o Scooby One Shop. O Sport Inter enfrenta o Pratos Robocop. O Boca FC joga contra o Sport Linha. E lá na Arena Master tem Seva Peroli contra Porã Motors no primeiro confronto. Depois tem Tereré Pavão contra o Verde Oliva. O SEC enfrenta o Rossoneiro e Pacaraí. E o Grande Porã, o Wolf Sport, enfrenta o Sport Tropical. E lá no campo da Noroeste, lá no campo do Zé Balão, tem no primeiro jogo Resenha EB e Primos e KPS, a IQ1000 e 21 de abril, Sport Jaque, Sport Boys e Sport Gênesis e Sport Salazar. Esses são os jogos aí da fase 16avos de final. Vão se classificar 16 times para a fase de 8avos de final da Taça Cidade de Futebol Suíço. Bons jogos, né? Para quem vai ficar por aqui, né? Pela cidade para acompanhar os jogos, né? E estamos encerrando então dessa forma, né, o nosso boletim, o nosso canal Fatos, Informações e Opiniões, né, que não é nem um boletim, né, já é um programa quase completo
de informações para você aqui. Vai aumentar mais ainda, vamos aumentar, até porque devem entrar novos patrocinadores aí nos próximos dias, nos próximos meses, e mais informações também, né? Lógico, com o tempo a gente vai melhorando, vai aperfeiçoando, né? Mas não se faz informações com 2, 3 linhas, né? de texto ou de fala aqui de 30 segundos, né? Informação tem que ser completa, por isso que o nosso canal Fatos e Informações aqui, ele é longo mesmo, e se tiver que ser mais longo, vai ser longo, né? É para quem gosta. Teve muita gente me questionando esses dias atrás, Ed, vídeos longos as pessoas não assistem, né? Mas eu tenho visto aqui, né, através até dos nossos... porque quando a gente faz vídeos assim, né, nos passa uma planilha, né, do público que nos assiste. São as pessoas de mais idade que nos assistem por mais tempo. E esse é o público, né? Aí, quando os mais antigos vêm nos acompanhando, é sinal de que nós estamos trazendo boas informações, né? Porque esses sabem selecionar quais são as boas notícias, né? Quais são as notícias interessantes. Então, hoje, o canal Fatos e Informações, ele é assistido por pessoas de mais idade, né? O público nosso é de 45 para cima, né? Esse é o nosso maior público. Tem também os jovens, mas é um público bem menor, né? O nosso público maior é de 45 para cima. É o que nos mais assiste aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Mas é esse o nosso objetivo. É levar informação a quem interessa, né? De informação de fato, não um monte de bobagem que são espalhadas por aí. Informações de fato, aquelas com fontes seguras, né? Fontes fidedignas, né? E não esse monte de bobagem que, infelizmente, hoje parte da mídia tem espalhado por aí. Nós somos um canal independente e queremos e vamos continuar independente, né? É lógico, né, que nessa situação dessa guerra ideológica que não devia acontecer, mas como grande parte da imprensa saiu em defesa da esquerda, que é o lado errado da história, tem que levantar sim o lado da imprensa que hoje assumiu ser direita para combater a esquerda, que é um grupo de minoria, mas dentro da imprensa, dentro do sistema, eles são maioria, né? Mas dentro da população, não. Só que dentro do sistema, eles acabam passando desinformações, inventando um monte de coisa, passando um monte de mentiras que passam como verdade. E tem que ter gente para combater isso, né? E graças a Deus, no Brasil, essa turma da imprensa que combate essas mentiras da esquerda, esse monte de baboseira da esquerda, tem crescido. Graças a Deus tem crescido. Então, é por isso que nós vamos nos manter aqui de forma independente, combatendo as mentiras que são colocadas a todo momento pela imprensa, pela extrema imprensa da esquerda comunista aqui no Brasil. Grande abraço a todos, tenham um excelente final de semana. Se tivermos alguma informação relevante durante esse espaço de tempo aqui, né, nesse final de semana, nós estaremos divulgando para vocês aqui. Caso não tiver nada de extraordinário, nós voltaremos na segunda-feira com mais informações, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a segunda-feira, se Deus nos permitir.